Jamil, é Maria Alice Costa o nome da sua orientadora? Isso, socióloga, pós-doutora. Ela vai estar online aí também? Vai? Ela vai estar assistindo a gente. Bem, estamos começando, tá? Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma rodada de diálogos e conexões com a organização da professora Maria Alice Costa, minha orientadora do mestrado, e com a produção do Luiz Fernando, diretamente do seu intercâmbio lá no México. Eu sou Jamil Januário, mestrando do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense e moderador desse webinário, Sistema Partidário e Participação Política Feminina. Bem, falar do tema de participação política feminina é, sem dúvida, trazer à tona uma verdadeira anomalia do sistema representativo brasileiro diante dos números pífios de mulheres parlamentares, tanto da esfera federal quanto estadual e municipal. Para falar um pouco sobre o sistema partidário nacional e debater esse fenômeno do déficit de representatividade feminina, nós recebemos hoje aqui os seguintes convidados na ordem de fala. Danusa Marques, professora de Ciência Política da Universidade de Brasília, mestra e doutora em Ciência Política, também pela UNB, com pesquisas na área de gênero, carreiras e elites políticas, faz parte do Comitê Executivo da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política, compõe o Comitê de Gênero, Raça e Diversidade Sexual da Associação Brasileira de Ciência Política, e atualmente é vice-diretora do Instituto de Ciência Política da UNB. João Paulo Viana, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Rondônia, mestre em Relações Internacionais para a América do Sul pelo CEBELA do Rio de Janeiro e doutor em Ciência Política pela Unicamp, atuando nos seguintes temas: pensamento político, instituições políticas brasileiras, eleições e partidos políticos, sistema partidário subnacional Rondônia e política boliviana. E, por fim, Aline Maíra, bacharel em arqueologia, professora voluntária no curso de arqueologia da Universidade Federal de Rondônia, ativista social, pesquisadora da teoria interseccional, membro da direção estadual dos Partidos Trabalhadores de Rondônia. Aproveito neste momento para agradecer imensamente a presença de vocês aqui nessa live. Muito obrigado. Bem, antes de passar a palavra aos convidados, eu gostaria de explicar rapidamente a dinâmica do webinário. Nós vamos começar com a fala dos convidados, cerca de 10 a 15 minutos cada. Durante as falas, as pessoas que estão nos assistindo podem ir fazendo perguntas pelo canal da UniTV, da UF no YouTube. Concluídas as 3 falas, nós teremos uma rodada de perguntas, uma pergunta para cada convidado. E podemos ter uma segunda rodada, na forma de um debate, vai depender do nosso tempo. Por esse motivo, talvez eu tenha que avisar a cada um dos convidados para concluir um raciocínio num determinado tempo, motivo pelo qual, desde já, eu peço desculpas a vocês, ok? Bem, eu acredito que podemos conversar. Boa tarde, professora Danusa, a palavra está com você. Boa tarde, Jamil. Eu vou aqui tentar cronometrar para não passar do meu tempo, mas às vezes, né, se dá a palavra para professor e professora, a gente fica falando para sempre. Então, boa tarde, gente, boa tarde, Aline, boa tarde, João Paulo. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradeço também o convite feito pelo Jamil e pela professora Maria Alice Costa, que é a sua orientadora, e agradeço a produção aí do Luiz Fernando Rocha. Como que eu vou organizar minha fala, né? Vou começar falando sobre participação política e sistema partidário, vou começar, na verdade, sistema partidário e participação feminina, vou começar falando de participação política das mulheres e terminar falando sobre partidos políticos e a desigualdade de gênero na política. Então, minha primeira pergunta é por que é preciso ter maior participação de mulheres na política institucional? O principal ponto, quando a gente pensa sobre a participação de política de mulheres no Brasil, é que o campo da representação política no Brasil, ela, resumidamente, esse campo ele é composto por uma maioria de homens brancos ricos, né? Então, na Câmara de Deputados, que é onde a gente tem mais estudos, a gente tem a Câmara eleita em 2018, que tomou posse em 2019, a gente tem 85% das cadeiras ocupadas por homens,
80% de pessoas brancas, mais de metade das cadeiras por milionários, literalmente por milionários. E assim, homens brancos são cerca de 25% da população do Brasil. Homens brancos ricos, então, aí realmente são muito poucos, né, num país tão desigual em termos de renda também. Então, pensando lá no retrato das desigualdades de gênero e raça do IPEA, a gente sabe que para 2015, a população ocupada com mais de 16 anos, que ganhava mais de 8 salários mínimos, e aí estou pensando na população geral, né, era de 3,5%. Então, assim, para a gente ter noção do que são essas cadeiras sendo ocupadas por, majoritariamente, homens brancos e ricos, milionários. Por que a gente precisa ter maior participação das mulheres, então, na política institucional? É uma questão de justiça básica, né? Nós, mulheres, temos direitos políticos à autonomia, ou seja, a nos governarmos. Então, no nosso sistema político, a gente tem direito a participar, e direito efetivo de participar efetivamente do coletivo institucionalizado que governa a nossa sociedade, é uma questão de justiça básica. E aí, eu acho que é importante a gente considerar que não basta que outras pessoas, homens, por exemplo, representem a agenda de mulheres, ou que pessoas brancas representem a agenda da população negra ou da população indígena, né? É importante estar aliado? Sim, é importante estar aliado. Mas essas pessoas não teriam, então, a experiência vivida desses grupos que são grupos marginalizados, subalternos, né? Então, e viver como um grupo subalterno, como um grupo marginalizado, um grupo sob dominação e discriminação, é um fator relevante para a gente situar a representação política desde esse ponto de vista, né, que é produzido a partir de uma vida que não é a dominante na sociedade. Então, não é um problema de, precisa ter mulheres para ter agenda de mulheres. Não é um problema de agenda específica do grupo mulheres, né, mas da ausência do ponto de vista das mulheres e dos vários grupos subalternos e marginalizados no processo de tomada de decisão política sobre qualquer tema, não só aquilo que seria uma agenda específica das mulheres. Aqui eu estou falando, para situar no debate acadêmico, do debate sobre perspectivas na representação política, que a gente vai ler, por exemplo, lá nas teorias da representação, ou então ou pensando no debate sobre pontos de vista diferentes e como os pontos de vista marginalizados produzem conhecimento, né? E aqui eu estou fazendo uma referência principalmente à crítica da epistemologia do feminismo negro. Mas assim, pensando então nesse momento de subrepresentação, nesse cenário de subrepresentação das mulheres, não só no Brasil, mas aqui eu estou pensando mais no Brasil do que nos outros lugares, a gente tem problemas de diversas ordens, né? Um desses problemas que a gente tem é um problema estrutural, o problema da estrutura da sociedade e como essa estrutura da sociedade desigual se reflete no sistema político, né? Se reproduz no sistema político. Então, a gente tem como fundamento da sociedade moderna e da sociedade contemporânea o patriarcado, que é um sistema social de dominação masculina, né? Um sistema social, político, econômico, enfim, em várias dimensões. Então, as nossas instituições políticas, elas, na sua estrutura, né, então elas têm um viés básico, um viés estrutural, um viés fundamental, um viés radical, da raiz mesmo, né, dessas instituições, que é patriarcal e que vai perpetuar, então, a subalternização das mulheres. Vou fazer referência aqui a uma teórica da teoria política feminista, bastante importante, chama Sylvia Waldby, tem um livro que chama Teorizando o Patriarcado, de 1990. E ela fala que a gente passa de um sistema de patriarcado privado para o sistema de patriarcado público. A gente não abandona o patriarcado simplesmente quando a gente vira uma sociedade contemporânea. A gente adapta o patriarcado, né? A sociedade adapta, o patriarcado se adapta. Então, o que era o patriarcado privado? Quando a gente pensa lá a formação mais básica da sociedade moderna, a gente vai pensar que o patriarcado privado era um sistema de dominação privada, na esfera privada e de exclusão pública das mulheres. Então, as mulheres não tinham direito sobre si mesmas, eram controladas pelo homem patriarca, né? Um sistema muito fundado na família, né? Não teriam direito à educação, à herança, ao divórcio, à guarda dos filhos, o trabalho explorado no âmbito doméstico. Então, é todo um sistema de dominação privada e uma exclusão pública. Não tem direito público, então não pode ter propriedade, não pode ter direito político de associação, de reunião, de eleição, de direito de trabalhar no mercado de trabalho, trabalhar regularmente com direitos trabalhistas, né? Direito do trabalho, direitos trabalhistas. E, nesse momento, a gente também tem que pensar que as mulheres negras escravizadas são
literalmente propriedade de homens brancos. E aí, então esse é o momento fundacional, né, da sociedade moderna. A gente tem, claro, muitas lutas para conquistar os direitos de cidadania durante muitos séculos. E a gente passa, então, com a conquista desculpa, com a conquista desses direitos de cidadania, a gente passa para um modelo de patriarcado público. Então, com uma inclusão formal das mulheres nos direitos de cidadania, mas com uma desigualdade substantiva e real no seu cotidiano. Então, por exemplo, as mulheres conseguem, elas não são mais excluídas, nós não somos mais excluídas completamente da vida pública, mas no mercado de trabalho, pegando aqueles mesmos dados do IPEA que eu citei da pesquisa de 2015, né, da pesquisa referente a dados de 2015, a média salarial dos homens brancos no Brasil é de R$ 2.510. Das mulheres brancas, é 70% disso. Das mulheres negras, é 41% do total, que é a média do salário dos homens brancos. Quando a gente olha a política formal, então, assim, as mulheres podem votar e ser votadas. Mas, assim como no mercado de trabalho as mulheres já têm direito a trabalhar com registros, embora a gente saiba também que tem todo um problema do trabalho informal, mas as mulheres, mesmo registradas, mesmo com direitos trabalhistas, recebem em média menos. Na política é a mesma coisa. Temos direito de votar e ser votadas? Sim. Mas nós não somos votadas, né? Então, a primeira vez que a gente teve 15% de mulheres no parlamento foi agora, em 2018. A gente nunca tinha conseguido passar de 10%, apesar de ter 25 anos de lei de cotas. Né? A primeira eleição de uma mulher para a presidência da República foi em 2010. E ela, no seu segundo mandato, foi destituída do cargo. A gente tem 11,5% de prefeitas no Brasil, mas elas não governam 11,5% da população, então já é pouco, mas na verdade abrange esses municípios, abrangem 7% da população do Brasil, porque muitos são municípios pequenos, né? Dessas prefeitas, nas prefeituras brasileiras, só 3% dos municípios têm prefeitas negras. Nas câmaras de vereadores, nós temos 13,5% de vereadores, então nós temos direito formal de participar, mas nós não efetivamente participamos como deveria. Né? E aí, por que isso acontece? Porque quando a gente é neutro em relação às desigualdade de classe, de raça, de gênero, várias desigualdades, várias dimensões de desigualdade que perpassam a sociedade, e a sociedade brasileira, que é muito, muito desigual, num contexto de injustiça histórica acumulada, não adianta ser neutro em relação às desigualdades. Não adianta, daqui para frente a gente vai ser neutro. Não, porque as desigualdades vão ser perpetuadas, vão ser reproduzidas. Então, é preciso ter atenção para realmente combater ativamente as desigualdades. A gente tem um outro problema, além desse problema estrutural, que é um problema de uma dimensão menos estrutural, que é institucional. Tem problemas de recursos materiais e organizativos, que são desigualmente distribuídos entre os grupos sociais no Brasil, né? No geral, mas no Brasil é muito intenso, né? Então, vários estudos mostram, no caso das mulheres, que as mulheres não detêm os recursos materiais, financeiros e também organizativos, de organização política, em termos de planejamento da carreira, da candidatura, de apoio coletivo, de apoio institucional, de redes, né? Que seriam recursos importantes para se ter sucesso na competição política. Então, os recursos individuais, para a gente pensar candidaturas mais laterais, são escassos, e então as mulheres dependeriam mais de recursos que são controlados por partidos e não conseguem acessar esses recursos. Né? A área de gênero e partidos políticos, há muitas décadas, aponta, então, que é preciso ter ações afirmativas, que elas são fundamentais para a gente conseguir equilibrar o processo de concorrência eleitoral. Se a gente acredita nele, né, a gente acredita que então dá para fazer um ajuste nisso. Então, as ações afirmativas para as mulheres na política são ajustes dentro de um sistema, sem mudar muito as regras da concorrência eleitoral dentro de um regime liberal, mas como a gente consegue equilibrar, então, esse processo a favor dos grupos que são historicamente marginalizados, como as mulheres. Então, a gente pode ter ações afirmativas. Estou pensando aqui especificamente no caso das mulheres, mas a gente poderia ter ação afirmativa para outros grupos, né? Então, ações afirmativas compulsórias e voluntárias. Compulsórias, a gente tem algumas, né? No caso brasileiro. Então, por exemplo, reserva de recursos materiais para
fomentar a participação política de mulheres. A gente tem uma reserva instituída em 2009, mas que já foi reformada até 2018, na verdade 19, de 5% do fundo partidário para a promoção da participação política das mulheres dentro dos partidos, com multa de 12,5% em cima desse 5%, isso é uma multa meio ridícula, muito pequena, se não cumprir. E muitos partidos não cumprem e foram anistiados também. A gente tem reservas de vaga de candidatura, que é a cota eleitoral, cota para mulher na política, né? Então, cotas eleitorais nas listas partidárias, nas nossas eleições proporcionais, que são as eleições para a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados e Assembleias Legislativas, que foram instituídas em 95 e foram paulatinamente tomando um outro desenho desde então, passando por uma mini reforma eleitoral em 2009, que foi importante, mas também por outras reformas, porque lei eleitoral é sempre mexida antes de uma eleição, né? E aí a sanção não está exatamente prevista, mas os TREs têm impugnado as listas se não cumprir, né? Mas é um problema, assim, as cotas para mulheres na política no Brasil, elas são entendidas como inefetivas, porque o nosso próprio sistema eleitoral, o desenho do nosso sistema eleitoral, ele é de difícil reserva da cadeira, a gente não reserva a cadeira, a gente reserva a candidatura, e a candidatura, se a gente não controla o que fica no topo da lista, e o que fica no pé da lista, que são as mulheres, as candidaturas não competitivas ficam no pé da lista, as mulheres não ficam nas primeiras posições mais bem votadas, no sistema partidário que é altamente fragmentado, ou seja, tem muito partido, as mulheres não são competitivas. Antigamente também não se cumpria essa cota e não tinha lista impugnada, os partidos simplesmente iam seguindo, isso vem mudando no âmbito principalmente dos TREs. A redação da legislação até 2009 ela era sugestiva de cotas, então por isso também os partidos... Professora, só avisando uns 2 minutinhos para concluir esse primeiro raciocínio, até a gente passar para o próximo, depois a gente vai voltar, acredito que vai dar tempo sim, mas claro, daí até 15h50, a senhora aí concluindo. Esse tempo é perverso, né? Das campanhas, né, sobre os recursos financeiros. E isso vem depois com uma mudança no âmbito do TSE em 2018, para as eleições de 2018, de reservar os 30% não só de vagas de candidatura, mas de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, do Fundo Eleitoral, e tempo do horário gratuito de propaganda eleitoral para reservar recursos também, e não só a vaga de candidatura, né? Ao mesmo tempo, essas são compulsórias. A gente tem voluntárias também, que são mais fracas da gente conseguir acompanhar e controlar, que são reservas internas dos partidos, cotas voluntárias, paridade voluntária. A gente começa com as cotas no Brasil começam voluntariamente dentro de uma central sindical, a CUT, depois o primeiro partido é o PT, nos anos 90, a voluntariamente ter a cota, antes da lei de cotas, em 95, mas também esse cumprimento é super complicado. Também a gente ter pastas de mulheres nos partidos, quase todos os partidos têm, mas muitos não funcionam, né? Eu poderia ter um mundo de outras coisas, inclusive reserva de cadeira efetiva, mesmo não reservar candidatura, mas reservar cadeira, tem mais reserva de recurso, tem mais multa, tem mais fiscalização e mais multa, ter reserva para eleições plurais, como, por exemplo, quando a gente tem eleição de renovação de 2/3 do Senado, reservar uma daquelas vagas para uma mulher, por exemplo, poderia instituir rodízio na direção partidária, poderia ter várias coisas. Mas, assim, concluindo, a gente tem um nó central nesse cenário, que são os partidos políticos, porque os partidos brasileiros, em média, eles têm muito baixo grau de democracia interna. Então, como que os partidos brasileiros funcionam? As decisões são centralizadas nas lideranças ou em órgãos partidários que são controlados por essas lideranças. O processo de seleção de candidaturas não tem um controle das pastas de mulheres dos partidos que são responsáveis por pelo fomento da participação política das mulheres. Então, o processo de seleção de candidaturas, que é um dos mais centrais dos partidos, não passa por um controle das mulheres, controle mínimo. As cotas voluntárias para as mulheres nas executivas, a gente tem 7 partidos com cotas de 30% e 2 com paridade interna, sendo que só um deles realmente, dos últimos dados que eu olhei, cumpre isso, e 3 deles estão muito longe de cumprir os 30%, e a gente tem mais de 30 partidos no sistema partidário brasileiro, e mesmo um partido que tem cota e tem paridade, mesmo que siga,
as mulheres muitas vezes não ocupam posições centrais na executiva, né? Um caso clássico, elas serem vogais, ou seja, um cargo que não tem tanta centralidade, que participa da executiva, mas não é tão central. Né? E os partidos, eles são esses atravessadores no processo de organização do trabalho político dentro dos regimes representativos. Então, se eles não estão operando democraticamente, e se eles estão operando sem controle público, não tem como a gente esperar que o resultado dessas operações seja democrático, né? Então, a gente tem nos partidos um problema grave de falta de controle e fiscalização em relação a essa temática. Obrigado, professor. Uma abordagem bem profunda e bem crítica, né? Porque é uma matéria que permite realmente uma criticidade bem grande que a senhora fez. Já que a senhora falou de partidos políticos, né? Eu acho que agora seria a sua vez, professor João Paulo, com a palavra, mais essa experiência sua de partidos políticos, né? O microfone, professor, acho que está desligado. Bom, obrigado. Inicialmente, gostaria de te agradecer, Jamil, pelo honroso convite para estar aqui, debatendo um tema tão candente, tão importante, que é a participação feminina, ao lado da Danusa, que, sem dúvida alguma, é uma das maiores referências brasileiras no tema, é uma cientista política que estuda o tema da participação feminina já há muito tempo, e que eu tive a honra de servir sob o seu comando, né, Danusa? Eu sempre digo isso, durante a nossa participação na diretoria Centro-Oeste-Norte da Associação Brasileira de Ciência Política. Quero saudar também aqui a Aline Mayra, pela participação, e agradecer também o convite à professora Maria Alice Costa, sua orientadora, Jamil, né, para estarmos aqui nesse momento para debatermos um tema tão relevante. Bom, de início, como já tinha conversado com vocês, em particular com o Jamil, a minha fala era muito mais no sentido de nos situarmos aqui no plano do sistema partidário, tanto brasileiro quanto o sistema partidário rondoniense, já que nós estamos falando também para alguém que vai escrever uma dissertação de mestrado, né, uma pesquisa de mestrado sobre a participação política em Rondônia, e também a Aline, que é uma dirigente partidária, né, de um partido político rondoniense, né, aqui no estado, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, acho que de fundamental importância abordar o tema também em Rondônia. Eu vou passar bem ao lado da questão feminina, porque a gente vai voltar ao debate, mas eu vou colocar aqui de uma forma ampla, né, como o sistema partidário brasileiro evoluiu basicamente nesses últimos 30 anos. Né? O sistema partidário atual, ele tem as suas raízes ainda em 1979, ainda no final da ditadura militar, quando, na ocasião da reforma partidária encabeçada pelo regime, na pessoa do general Goberido Couto Silva, ela finda o bipartidarismo ditatorial de Arena e MDB, e tem início ali um multipartidarismo controlado, com a fundação aí de partidos, de 5 partidos, fundamentalmente, né, também o PP do Tancredo Neves, que não chega a participar de eleições, tendo em vista o voto vinculado em 82, e são basicamente 5 partidos de 1979 a 1985. Né? Então, o PMDB, o PDS é fundado a partir da Arena, o PMDB pelo MDB. Nós temos aí a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Do PDT, o Brizola perde a sigla para Ivete Vargas. O PTB é fundado, é recriado a partir do grupo da Ivete Vargas com apoio do Goberi. O Brizola funda o PDT. Então, até 85, nós tínhamos um quadro partidário no Brasil, que, né, denominou-se aí de multipartidarismo controlado, e esse número vai explodir a partir do ano de 1985, né, com o processo de reabertura e fundação da nova república. Nós temos aí, de 85 até 1995, uma explosão do número de partidos no Brasil.
O tema da criação dos partidos políticos acabou não fazendo parte da agenda dos nossos constituintes. Em 88, assim também como o tema dos sistemas de governo, né? Ficou acertado naquele momento um plebiscito sobre o sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo e a forma de governo, monarquia ou república, que ocorreu em abril de 1993, com aí 30 anos depois do plebiscito, o referendo, como queiram, de 1963, que retomou o presidencialismo naquele momento. Então, o presidencialismo é mantido em 93, e nós temos aí, gente, a partir de 88, com a Constituição, a fundação desse modelo, né, 85, mas consolidado em 88 com a Constituição Federal, a fundação desse modelo que nós denominamos aí, graças a um texto clássico do Sérgio Abranches, de presidencialismo de coalizão. Então, o que é o presidencialismo de coalizão? Basicamente uma união de um arranjo institucional que reúne elementos institucionais como o presidencialismo, né, o multipartidarismo, a representação proporcional, o presidencialismo, a representação proporcional, com o multipartidarismo, evidentemente, o federalismo e a separação de poderes. Então, esse é um sistema que privilegia, nós temos aí um sistema político voltado para a representação das minorias. Isso é evidente. É um sistema proporcional, eu sou um defensor do sistema proporcional, acho que tendo em vista uma sociedade extremamente heterogênea, fragmentada, do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista regional, do ponto de vista das desigualdades sociais, como bem colocou a Danusa, acho que o sistema proporcional ele é mais justo, né, nesse plano aí da ideia da representatividade, né, de proporcionar uma representação mais igualitária à vontade do eleitor e etc. Então, o presidencialismo de coalizão é, acima de tudo, um modelo de consenso, de construção de consenso, de construção de maiorias a partir de coalizões de governo. E pós-88, a gente sempre está falando de reforma política no Brasil. Vargas, a Revolução de 30, quando chegou ao poder com o tema reforma política, representação e justiça. Né? Então, a gente está sempre falando de reforma política no Brasil, e o pior de tudo, a gente está sempre fazendo reforma política no Brasil. Porque a cada eleição nós mudamos as regras, por mínimo que seja do financiamento eleitoral, seja agora em 2017, né, com a regra que proibiu o financiamento de campanhas empresarial, seja a discussão acerca do fim da cláusula do fim da coligação eleição proporcional agora, do Instituto da Cláusula de Barreira, enfim, nós estamos sempre mudando as regras. Isso é evidente. Agora, fazendo reformas para aprimorar o sistema. Né? Agora, de 88 até 93, nós temos um quinquênio extremamente conturbado na política brasileira. Isso fica evidenciado em 89, na eleição do Fernando Collor de Mello, um outsider eleito por um partido nanico, que tinha 3% da Câmara dos Deputados naquele momento, quando 22 candidatos, 22 partidos concorrem à eleição presidencial. Então a gente entra na década de 90 com uma crítica imensa por parte também de uma ala da ciência política brasileira e de vários brasilianistas acerca do que eles chamavam de combinação explosiva, né? Presidencialismo, representação proporcional, multipartidarismo, federalismo, ou seja, esse tal de presidencialismo de coalizão, ele é uma combinação explosiva que não pode dar certo. E a crítica ela girava em torno do sistema de governo presidencialista, extremamente plebiscitário, e da fragmentação partidária. Apesar de toda essa crítica, a partir de 1994, as coisas começam a mudar. E é aí que eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder falar também de Rondônia, mas de 94 a 2014, o sistema partidário brasileiro nadou de braçada. Esse sistema político partidário, ele deu muito bons resultados, né? Tanto do ponto de vista dos partidos, da competição eleitoral, quanto do ponto de vista da estabilidade econômica, quanto do ponto de vista da estabilidade da distribuição de renda, né? A transição Fernando Henrique, Lula, os 20 anos de PT e PSDB contribuíram muito para a evolução, né? Tanto
para a melhoria do país, não tenho dúvida disso, quanto para a evolução do sistema político partidário especificamente. E aí é que as eleições presidenciais, elas tiveram um papel importantíssimo, né, na construção, ou pelo menos na estabilização desse sistema, né, muito acusado de personalismo, de fragmentação, né, tinha um colega seu na UNB, Danusa, ele chamava de diálogo de loucos, o Valder de Góes, hoje deve estar aposentado, né, mas então ele dizia que não tinha condição nenhuma de governabilidade, enfim. Trabalhos como a Angelina Figueiredo, Fernando Limonge, vão trazer a discussão para dentro do parlamento, a relação executivo-legislativo do presidencialismo de coalizão, dentro do parlamento, vão mostrar que os partidos funcionavam bem, né, que os partidos eram coesos, eram disciplinados dentro do parlamento. Na arena eleitoral, esse sistema partidário, como eu disse, principalmente por intermédio das eleições presidenciais, ele passa a ter uma inteligibilidade maior. Era visível o espectro político brasileiro em torno de dois grupos, de centro-direita e centro-esquerda, a partir do maior estado da federação, que é São Paulo, e a partir das eleições presidenciais. Então, as eleições presidenciais, elas tiveram um papel importantíssimo, de certo modo, de estabilização do sistema pelo alto, né? Isso é evidente. Agora, depois de 2014, nós temos um segundo momento na nova república. É extremamente complexo porque esse sistema partidário ele entra em colapso. Basta ver a eleição do Bolsonaro, né, por um partido nanico, a eleição de um outsider. O Bolsonaro é um outsider dos partidos, era um político, era um deputado, mas ao mesmo tempo ele estava fora. Era um deputado até de baixo clero, eu posso dizer, né? Ele não tinha aí nunca teve um projeto aprovado em 20 e poucos anos de Congresso Nacional, né? Então, mudou de partido várias e várias vezes, né? Então, esse sistema partidário brasileiro, ele entra em colapso a partir de 2014, principalmente depois do impeachment da Dilma, né? A eleição de 2014, infelizmente, é o último momento, né, o último suspiro desse sistema partidário, desses 20 anos, esses anos dourados do sistema partidário brasileiro. Anos de estabilidade política, de distribuição de renda, de diminuição das desigualdades, de crescimento econômico, que esse sistema político partidário favoreceu, proporcionou e muito, né? Então, no caso rondoniense, para acelerar aqui fundamentalmente a discussão, nós temos em Rondônia, a partir dos anos 80, a fundação do Estado, em 82, 4 de janeiro de 82, a instalação do Estado, criado em 22 de janeiro de 81, né? Durante quase toda a década de 80, a permanência de um bipartidarismo em Rondônia, a manutenção de um bipartidarismo entre primeiro o PDS e o PMDB em 82, em 86 o PDS e o PFL, o PMDB e o PFL que é formado a partir de um racha no PDS, lá em 85, no Colégio Eleitoral do Maluf. Então, tanto é que, se você pegar a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa em Rondônia em 82 e 86, é quase a mesma coisa. Né, entre PDS e PMDB, entre PFL e PMDB em 86. Só muda porque o PMDB assume o comando e o PFL assume aí no lugar do PDS em 86. Mas o domínio desse bipartidarismo, ele se perpetua praticamente bipartidário durante toda a década de 80. Isso não é só o caso rondoniense. Em outros estados do Brasil ocorreu algo semelhante, principalmente no Nordeste. Né? O PT, que é criado em 82, no início dos anos 80, participa da eleição de 82, mas não elege ninguém. Vai eleger um deputado estadual em 86, né? Mas até então não tinha eleito. O sistema continua praticamente bipartidário. Em 1990, essa eleição de 90 em Rondônia, Jamil, principalmente para você e para a Aline, que são daqui de Rondônia e são estudiosos aí do tema aqui no estado, ela é uma eleição bastante emblemática, porque ela abre o sistema partidário rondoniense. Então, os atores, do ponto de vista pessoal, eles continuam praticamente os mesmos da fundação do Estado. Porém, em inúmeras e diversas legendas. Então, a partir de 1990, nós temos um multipartidarismo em Rondônia que vai nos levar a ter um dos maiores índices nacionais de volatilidade eleitoral. Volatilidade eleitoral, que é a permanência ou a continuidade ou descontinuidade da votação entre um partido e outro em dois pares de eleições, né, num par de eleição. Então,
fragmentação partidária e volatilidade foi uma marca do sistema partidário rondoniense até o início dos anos 2000, né? Com muita intensidade no caso brasileiro. Isso resultado direto da migração partidária. Em Rondônia, a migração partidária foi a maior entre os estados brasileiros na Câmara dos Deputados entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. A bancada eleita em 1990 em Rondônia toda mudou de partido. E dos deputados que mais mudaram de partido no Congresso, 3 dos 8 rondonienses, 3 eram rondonienses. 3. Então, essa bancada toda mudou de partido. Era um horror aqui essa mudança, essa migração partidária. Era uma coisa horrorosa. Né? Isso perdurou durante do final da segunda metade da década de 80, durante a década de 90, e só vai se estabilizar no início dos anos 2000. Em 2002, apesar da alta volatilidade, tanto no plano de eleição para governo, quanto deputado federal ainda, né, estadual, o PT entra com uma senadora e 25% da bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados e quase isso na Assembleia Legislativa. O PT assume como um ator importante. Até então, esse sistema marcado por partidos conservadores, né, recebe uma grande força partidária de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores. A eleição do Lula teve um papel fundamental, tanto na eleição da Fátima Cleide, por exemplo, como na bancada que o PT fez. Né? Mas é a partir de 2006 que o sistema partidário rondoniense, subnacional rondoniense, ele começa por exemplo, um cientista político bastante conhecido, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Carlos Ranulfo, ele denominou, né, no livro clássico dele sobre as migrações partidárias, foi a tese de doutorado dele, Retirando as Cadeiras do Lugar, o nome da obra, o sistema partidário rondoniense, por exemplo, como, segundo ele, era quase impossível falar na existência de um sistema partidário, tendo em vista aí um sistema completamente desorganizado, inteligível, fragmentado, até o início dos anos 2000. Né? Então é a partir de 2006 que esse sistema ele passa a ter uma maior funcionabilidade. Né? O governador é reeleito, o Cassol é reeleito, até então nenhum governador tinha sido reeleito, né? Os partidos começam a se estabilizar, se enraizar, o PT assume um lugar importante à esquerda. Né? Então, a partir de 2006, os índices de migração na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, migração partidária, eles caem, a volatilidade diminui, a fragmentação se estabiliza. Né? Então, isso, ao meu ver, tem um resultado direto, tá, do processo das eleições presidenciais, que começam a exercer uma influência, se já exercia uma influência direta desde 94, né, sobre o arranjo da política brasileira, começa a exercer influência também em estados mais periféricos, como o caso rondoniense. Então, o plano nacional começa a exercer uma influência maior sobre o plano estadual, principalmente a partir dos anos 2000, com mais intensidade a partir de 2006. Para encerrar minha fala, eu queria só fazer aqui uma colocação. Acho que nós estamos evoluindo no Brasil, mas falta muito, né? Falta muito, estamos muito distantes ainda de um patamar ideal, aceitável para a representação feminina. Né? Mas já saltamos de 2014 para 2018 de 10% para 15% da bancada na Câmara dos Deputados. Isso já é um avanço. Né? Temos problemas aí imensos em relação ao financiamento eleitoral. Né? Para encerrar, Jamil, o financiamento eleitoral, como a Danusa colocou, desde 2014, estava conversando hoje com o doutor Joaci, que aborda isso na tese dele, conversava também com o Jason Heller e o Rodrigo Dolandelli, sobre esse tema. O Joaci escreveu há pouco também sobre isso na dissertação de mestrado dele. Desde 2018, há essa perspectiva de distribuição de parte do financiamento eleitoral de 30% para as mulheres e o entendimento do TSE de que isso é progressivo a partir da proporção de mulheres que houver na nominata do partido, ou da coligação, no caso, mas agora, a partir de agora não tem mais coligação, então do partido. Né? Isso tem que ser cumprido. As mulheres serviram agora na eleição de 2018, isso ficou evidenciado. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha serviram imensa maioria como laranjas, né? Pegavam o dinheiro para pagar as contas dos homens, dos candidatos que realmente tinham
condições de elegibilidade, condições de serem eleitos mesmo, efetivamente, etc. Né? E a gente espera que esse ano, a partir desse ano, o sistema com maior fiscalização do TSE, esses recursos possam ser, de fato, destinados às mulheres dentro dos partidos. Tem uma questão aqui crucial que a gente tem que debater posteriormente, eu vou encerrar a fala agora, já falei demais, mas que a Danusa colocou, que é a democracia intrapartidária. Né? Robert Mitchell, lá em 1912, quando escreveu A Sociologia dos Partidos Políticos, nos mostrou que quem manda é uma oligarquia partidária. Né? Quem diz organização diz oligarquia. Essa é a frase célebre do livro. Né? Então, imaginem num contexto de mulheres. Eu sempre passo para os meus alunos, quando eu estou discutindo a obra do Mitchell, o filme da Rosa Luxemburgo, que eu acho que ilustra muito bem, né, esse domínio aí dessas oligarquias e principalmente como as mulheres, como as minorias são tratadas dentro dos partidos políticos. Bom, eu quero agradecer e pedir desculpa se eu falei demais. Tá? Tem muita coisa para falar, acaba sendo, de fato, um tempo um pouco exíguo. Obrigado. Professor João Paulo, não, você ainda tinha até um tempinho aqui, você ainda tinha uns 4 minutos. Então, eu conheço você. 4 minutos? 4 minutos? Não, então vou falar mais, então. A gente volta. Não, então deixa eu só trazer um... Deixa eu só trazer um dado, por favor. Deixa eu só trazer um dado importante aqui. É que você tinha falado 15 minutos, eu pensei que eu tinha ultrapassado, mas enfim. Na eleição de 98, em Rondônia, nós elegemos 5 mulheres ao parlamento rondoniense. Tá? Essa foi a maior representação feminina já observada na Assembleia Legislativa. Tá? Eu posso pegar aqui o nome das deputadas, inclusive uma delas, Danusa, a Rosária Helena, né, uma ex-filiada ao Partido dos Trabalhadores, né, e depois migrou para o PSDB. Ela esteve na sua palestra lá no TRE aquele dia, tá? E eu faço sempre menção a essa eleição. Eu estou aqui com a minha tese de doutorado, fazer aqui um pouco do merchan aqui, né? Porque essa eleição de 98 ela é bastante emblemática nesse sentido, né? As mulheres tiveram uma excelente representação, excelente não, mas do ponto de vista histórico, de fato foi algo bastante impressionante, né? Extraordinário, principalmente naquele momento. Vocês lembrarem, por exemplo, em 2006, nós só tivemos uma mulher eleita. Né? Hoje nós ainda temos 3 mulheres na representação, nós temos 37% de representação feminina na Câmara dos Deputados, na bancada rondoniense. Isso é um recorde, e nós temos que louvar isso, temos que parabenizar isso, né? Mas vale lembrar também que dessas 3 representantes femininas, 2 representantes fazem parte de oligarquias, se é que a gente pode denominar de oligarquias, né? Mas de famílias políticas e poderosas do Estado. Né? Então, agora nós temos uma mulher, uma negra, uma representante, né, de um partido de centro-esquerda, lá de Paraná. Né? Agora, vale lembrar que dessas 3 representantes, como eu disse, né, 2 vieram de famílias políticas, de famílias que já tinham, né, muito poder político aqui no Estado. Eu vou só mencionar aqui Sueli Aragão, Milene Mota, Sueli Aragão, Milene Mota. Quem mais? Essa é a bancada de que ano, professor? Perdão, gente, é 94. Eu estou. Lúcia Tereza. 98. Tá, então, vamos lá. Milene Mota, Lúcia Tereza, Sueli Aragão. Tá? Milene Mota, Lúcia Tereza, Sueli Aragão e Rosária Helena. Na verdade, são aí Ivone Abrão. Né? São 5 mulheres na eleição de 1994. Esse é um dado importante para você, Jamil, na sua pesquisa. Eu vou fazer aqui uma sugestão a você, que a sua orientadora está nos assistindo. Estude a política rondoniense. Tente não
estudar apenas Porto Velho, aumente o seu objeto aí, expanda o seu objeto de estudo para o Estado, é muito importante. Nós temos pouquíssimos trabalhos, a Danusa sabe, sobre participação política feminina no Brasil, e em Rondônia nós não temos nada. Então você tem tudo para fazer um excelente trabalho para ficar de fato na história, né, registrado aí na universidade, na academia rondoniense, uma excelente pesquisa. Mas amplie o seu objeto para Rondônia, é muito importante. E de fato a eleição de 1994 vai servir aí como um laboratório para a sua pesquisa, né? Porque são mulheres que vêm da 364, vale recordar isso também, no momento em que, é bastante interessante, porque 94, só para encerrar, gente, 94 é um momento em que... Tá, 94 é um momento, eu vou encerrar, 94 é um momento em que a mudança da elite política se concretiza de fato em Rondônia, algo que já vinha ocorrendo desde o final dos anos 70, com a criação dos municípios na BR-364, mas que de fato se inicia em 82 na Assembleia Legislativa, né, com a fundação da Assembleia Legislativa, que é a mudança da capital para o interior que eu digo 364, não no sentido Guajará. Então, essa elite que circulava em torno de Porto Velho, Guajará, Jamil, ela se desloca para a BR-364. Tá? Durante toda a década de 80, é um momento de transição disso. Em 1994, a eleição do Waldir Raupp, do ex-governador e ex-senador Waldir Raupp, a eleição dele ao governo do Estado, ela marca um momento de hegemonia dessa elite da 364. Isso se perdura por 20 anos. Todos os governadores de 94 a 2014 foram dessa região, né? Essa é uma região, Danusa. A BR-364 ela se inicia em Limeira e vai até o Acre. Ela corta todo o estado de Rondônia, com as principais cidades, ela passa no meio das principais cidades. E é a região mais rica do estado, mais populosa, com maior eleitorado. Então é nesse momento que essas mulheres que vêm da BR-364, né? Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Vilhena, essas mulheres elas conseguem, a Espigão do Oeste, que é o caso da Lúcia Tereza, elas conseguem representação na Assembleia Legislativa. Tá? Então, é nesse momento que marca a hegemonia do interior que as mulheres em Rondônia elas conseguem a maior representação delas no plano do Parlamento Estadual, no plano da política estadual. Muito obrigado, gente. Estou à disposição para a gente continuar o debate posteriormente. Tá? E me perdoem se eu falei demais aqui, eu deixei de abordar algum tema. Professor, não, obrigado, eu que agradeço. Eu sempre fico impressionado com a sua fala, a quantidade de dados e informações que você consegue trazer em tão pouco espaço de tempo, não só falando do sistema partidário nacional, como do seu objeto de conhecimento, são os partidos aqui de Rondônia. Bem, mas eu vou passar para a Aline. Aí, aproveitando, Aline, fazendo aqui um gancho, o professor João Paulo falou, nós tivemos na eleição de 2018 um salto de 10% para 15%, como a professora Danusa já tinha falado inicialmente, na primeira abordagem que ela fez, mas a gente, quando nós olhamos os índices estatísticos, né, a última pesquisa da ONU Mulheres, com 33 países latino-americanos e do Caribe, o Brasil está em 32º lugar, só fica atrás de Belize, com 3,5%. Quer dizer, essa é a realidade que a gente ainda trabalha no tocante à representação feminina no Parlamento Nacional, Estadual e Municipal. E, diante dessa realidade, sendo você uma militante política, uma mulher que participa da direção, né, do diretório estadual de um partido expressivo aqui de Rondônia, que é o Partido dos Trabalhadores, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência no Partido dos Trabalhadores, como que você chegou a essa direção, falasse um pouco da sua vivência como dirigente, mulher, negra, né, no Partido dos Trabalhadores. Bom, boa tarde, Jamil, obrigado pelo convite, primeiramente, né, para a gente estar participando desse debate aqui com duas pessoas grandiosas aí, o professor João Paulo, né, e a professora Danusa. É um prazer estar com vocês nesse debate, aprendendo com vocês.
Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2016, né? Então foi logo quando a Dilma toma um golpe aí com força, né? Como diz a expressão aqui do Norte. Eu me parei refletindo e me liguei que a gente precisava de mais mulheres, né? Que isso não era uma destituição só da presidente Dilma, e sim um aviso para nós mulheres, né? Quando vocês chegam no poder, isso é um aviso para vocês o que vai acontecer, né? Então, a destituição da presidente Dilma foi além de político, né? A gente tem aí uma forte influência do gênero, né? Da questão de gênero nessa destituição dela em 2016. E aí eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu já venho de um histórico de movimentos sociais, né, lutando pelo movimento LGBT, movimento negro, movimento de mulheres aqui em Rondônia. E aí em 2017, eu começo a conversar com muita gente que já tinha de movimento social dentro do partido. E a gente sente na coletividade uma vontade de juntar, né, numa possível chapa que ia se formar aqui para disputar as eleições estaduais e municipais, e pensar aí numa possível renovação partidária, né? Visto que o Partido dos Trabalhadores aqui, o professor João Paulo traz essa importância que o partido tem a partir da eleição da nossa senadora Fátima Cleide, e depois que sai Roberto Sobrinho, sai Fátima, a gente tem aí um partido que quase perde a expressão dentro do Estado, né? Então se sente um pouco apagado, e aí a gente vê essa necessidade de uma repaginada, né? Claro que respeitando aí tudo aquilo que já foi construído, né? Os antigos que já constroem aí uma política dentro do partido. E aí, quando a gente vai para as eleições estaduais dentro do partido, eu, de fato, não conhecia quando a gente sai de um movimento social, a gente não tem essa dimensão do que é uma estrutura partidária, né? O tanto que a gente tem que estudar esses sistemas partidários, estatutos, né, e para a gente estar a par de tudo. Então, eu acabei descobrindo que o partido, em 2011, já tinha essa questão de paridade dentro das delegações, né? Então, para a gente se formar uma chapa dentro do partido, hoje, é obrigatório que você tenha 50% de mulheres dentro dessa chapa, senão a chapa não pode se cadastrar para as eleições estaduais, municipais nem nacional. E aí também tem a questão da cota, né? Você tem que ter 30% de jovens, 20% de étnico-raciais, tem que cumprir todas essas coisas. E aí a gente até discutia aqui, né? Poxa, eu pensava que isso era no âmbito de vários partidos, né? E a professora traz para a gente que, na real, só tem 2, né? Que faz essa paridade, né? Dentro dos partidos. E a gente tem um grande número de partidos políticos, porém as mulheres ainda não são representadas. E aí eu chego em 2018, em 2019 a gente monta essa chapa e vem para disputas bastante acirradas, e dentro já dessa discussão da chapa tem o convite de eu participar da diretoria executiva estadual. Eu confesso que no momento eu me senti muito surpresa, né, porque eu não, como muitas pessoas, eu não tenho ali uma história dentro do Partido dos Trabalhadores, embora já tinha sido liderança de movimentos sociais. Minha mãe, pelo contrário de mim, já tinha sido aqui participante do Partido dos Trabalhadores, né, militante da educação, então sempre foi atuante, mas eu era mais envolvida com o movimento estudantil, longe das questões partidárias. E aí foi com o desafio da gente aceitar e pensar como que a gente pode agora, a partir, não que eu vou ser uma representação única de mulheres ali dentro, até porque eu represento uma parcela das mulheres, né? Uma juventude, as mulheres LGBTs, as mulheres negras, né? E as outras mulheres, né? Porque aqui nós trabalhamos com mulheres indígenas, com mulheres ribeirinhas, né? Como que essas mulheres vão ter participações garantidas dentro dessas instâncias? E aí o Partido dos Trabalhadores, como a professora fala aí desde a década de 80, o primeiro encontro do partido, e aí, 80, a gente tem acontecendo um monte de questões históricas no Brasil, né? A gente tem um movimento feminista negro colocando as suas pautas aí em debate, falando que as mulheres precisam estar inseridas, as mulheres negras precisam estar inseridas no debate, precisam ser elas as construtoras das suas histórias, né? E fazer as suas representatividades. E aí a gente tem esse primeiro movimento, o primeiro encontro do Partido dos Trabalhadores, já debatendo o movimento de mulheres. Então, as mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores sempre andaram
em consonância com o que o movimento de mulheres, né, e o movimento feminista no Brasil sempre tem debatido, né? E mesmo após a aprovação dos 30%, o partido já tinha esse 30%, né? Antes de virar lei, em 2008 ainda, o Congresso de Mulheres ainda tem que mandar uma carta para o partido e falar, olha, vocês não estão cumprindo o que está na legislação há muito tempo, e a gente precisa que isso seja cumprido. E aí, reiteradamente, a gente tem feito esse debate dentro do nosso partido, debatendo a questão de machismo, porque já é uma ilusão quando a gente entra no partido, achando que as estruturas sociais não vão se refletir dentro de um partido de esquerda. Isso é uma falácia, né? Porque a professora Danúzia fala muito bem, né? As construções sociais vão refletir em qualquer organização social em que se tenha aí o coletivo, né? Em que se vise a construção de algo. E aí a gente tem essa dupla missão, né? De como que nós vamos trabalhar primeiro que nós mulheres trabalhamos aí 15 horas diárias nos nossos afazeres domésticos, enquanto nossos companheiros estão liberados para a política, né? Para fazer política, para construir política. Então a gente tem que lidar com criação de filhos, com estudo, porque nós trabalhamos e estudamos e ainda temos que nos dedicar à questão partidária. E aí me chateia muito quando a gente tem um debate, e aí dentro do nosso ramo de esquerda, dizendo que as mulheres não se interessam pela política. E aí não é assim, né? Como que nós vamos concorrer em igualdade, sendo que temos toda essa carga horária? Muitas vezes nós temos uma tripla jornada de trabalho, não só uma dupla, e aí chega em muitas instâncias nós temos aí nossas vozes silenciadas, né? Ou como em vários espaços, mulher só pode debater tema de mulheres, na política nós vamos chamar as mulheres para construir pauta das mulheres, mas por que nós não estamos pautando transporte público, economia solidária, pautando o meio ambiente, saúde? Nós temos uma pesquisa que foi realizada na Índia, com duas economistas, uma se chama Sônia Bralotra e a outra Irma Klotz, e elas fizeram essas pesquisas na Índia, em comunidades, nas assembleias estaduais, e elas notaram que onde tinham comunidades com que elegeram mais mulheres, a questão de saúde e educação, elas estavam no alto índice de desenvolvimento, né? E questões relacionadas à mortalidade infantil, né, o Natal, e o acesso à escola, elas também estavam elevadas. Então, não é que as mulheres não se interessam à política, né? É porque muito pouco acesso são nos dados a esse interesse. E quando a gente se interessa, às vezes a voz já é contestada. Mas dentro do PT, eu estou tendo essa experiência que agora nós temos um projeto chamado Elas por Elas, né? Tem desde as últimas eleições aí, que é um projeto que ele visa fortalecer a representatividade feminina. Então não é só eu vir aqui e falar, olha, mulheres, vocês precisam vir para a política e todo aquele discurso que a gente já conhece e não dá as condições e a estrutura para essa mulher estar dentro das direções partidárias, estar colocando seu nome disponível para ser pré-candidata. Então, Elas por Elas, em 2018, não tinha essa estrutura que está tendo agora em 2020. Em 2020, e a gente está visando justamente isso que o professor João Paulo traz. Nós percebemos em 2018 que muitas campanhas, apesar do Elas por Elas, muitas mulheres serviram de laranja sim. E aí, o que esse projeto visa agora em 2020? Traz formação para as mulheres cadastradas nesse projeto, todas aquelas que serão pré-candidatas, elas passam por uma formação de comunicação, formação política, na plataforma da Perseu Abramo. A gente está realizando reuniões, fortalecendo essa rede de mulheres, e também ela vai ter toda uma estrutura de advogado, de contador, saber como que vai ter que prestar conta, porque isso é importante, né? Porque nossas mulheres às vezes entram nos pleitos e muitas não podem concorrer depois porque não souberam prestar contas, né? Porque o partido, no meio da caminhada, abandonou a companheira e ela não conseguiu prestar conta devidamente. Então, além disso, o projeto visa o quê? O fundo que vai vir aí das mulheres do projeto não vai cair diretamente na conta do partido, e sim na conta das candidatas, né? Aí já visando esse lance de não rolar o desvio do dinheiro das companheiras e ser destinado para companheiros, né, ou outros fins.
Então, eu acho que 2018, quando a gente tem esse salto, a gente tem aí também o fatídico assassinato da vereadora Marielle Franco, e eu acho que isso, principalmente para nós mulheres negras, e aí enquanto mulher negra e lésbica também, que era a vereadora, mexe muito com a gente, né? Traz uma inquietude de pensar que nós não podemos ficar caladas, né? Nós queremos sim ocupar esses espaços políticos, nós estamos estudando, fazendo formação, que nem os nossos companheiros, então não tem porquê nós estarmos fora dessa disputa, e eu acho que a instância partidária hoje, nós como mulheres que estamos na instância partidária, temos que pressionar cada vez mais. Seria uma consequência, as cotas? Provavelmente seria uma consequência por causa da história, do acúmulo histórico, né, de como as mulheres têm batido em cima dessa questão. Mas seria mais saudável, e aí para nós que estamos no sistema partidário, que isso não fosse uma consequência de uma pressão ou uma consequência de uma legislação, que isso fosse, entre os nossos partidos, principalmente do campo de esquerda, uma prática muito mais saudável, onde nós precisamos pensar que o partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras, e não somente dos trabalhadores, né? Isso é pautado em vários congressos das mulheres. O ano passado também eu tive a oportunidade de participar do primeiro Fórum de Mulheres Negras Petistas, onde a gente pautava, inclusive, que além de ter essa cota dos 30%, que nos 30% seja meio a meio, entre mulheres brancas e mulheres negras, indígenas, quilombolas, né, e de outras minorias. A gente sabe que isso ainda vai ser um debate longo dentro do partido, porque a gente ainda também está debatendo que, além desses 30% do fundo eleitoral, também seja incluso para uma conta das mulheres, e não venha para o fundo todo do partido, e sim venha só para as mulheres. Então, assim, pode ser que tenhamos ainda problemas nessa eleição? Sim, claro, né? A gente está testando aí um projeto que visa alcançar as companheiras, nós ainda, e agora em ano de 2020, que a gente está em pandemia, tendo que fazer tudo isso online, é uma complicação muito maior. Nós estamos aqui tentando segurar as companheiras para não desanimar, porque agora tudo vai ficar mais complicado, a gente não sabe como sair, as companheiras sem estrutura, mas eu acho que o partido tem colaborado para que a gente perceba que de fato dá para a gente construir, né? A professora fala aí, já que a gente acredita nesse sistema eleitoral e acha que isso é a saída para a gente ainda construir um estado ou um município melhor, eu acho que a gente tem que continuar batendo lá dentro, eu acho que a gente tem que continuar pautando que não só os 30%, né? Porque aí também são duas problemáticas. A gente tem hoje a cota, mas muitos dos nossos companheiros acreditam que a gente só precisa dos 30%, né? Onde a lei diz o mínimo 30%. Você pode dar mais de 30%, né? Você não pode só se parar nos 30% e achar que isso está bom. Então, acho que eu estou bastante otimista para que nessas eleições, se ocorrerem, eu acho que pode acontecer ainda, a gente tem aí um número muito mais expressivo, pelo menos aqui em Porto Velho, de mulheres negras. A gente está conseguindo mapear mulheres bastante representativas aqui em Porto Velho. E aí uma coisa que o professor falou, aqui quando a gente olha para a Câmara de Porto Velho, nós temos aí realmente duas mulheres que carregam nomes, né? E isso é muito comum na política, carregam o nome dos maridos ou o nome dos pais, e aí tem uma força política dentro do Estado, né? Mas não porque elas representam de fato a pauta das mulheres ou pauta de mulheres negras. Isso é um perigo também que a gente correu em 2018, onde a gente pautou muito que a gente precisava de mais mulheres nos espaços de poder. Mas mais mulheres como, né? Porque nós temos mulheres que representam ainda os grandes poderios governados pelo patriarcado. Temos mulheres ainda que vão defender pautas da burguesia, pautas de homens que querem aí praticar um genocídio em massa da juventude negra, e aí inclui mulheres negras, encarceramento em massa. Então, assim, eu acho que não só representatividade, mas a gente pensar numa representatividade que qualifique de fato o debate, e aí não ser única, né?
A gente pensar que não precisa só de uma mulher negra ou uma mulher vai representar todas. Nós precisamos de várias. Eu acho que essa construção de várias é uma construção que a gente tem que pensar agora como uma coletividade e não eu como uma representação única de um todo aqui, né? Tem quantos minutos ainda, Jamil? Aline, 3 minutos para concluir. Beleza. Se você quiser, não, eu abro algumas questões aqui que eu quero colocar, principalmente para a professora Danusa. Eu acho que é isso, então. Deixar os 3 minutos aí para você ir colocando. Tá certo. Obrigado, tá, Aline? Muito legal essa sua fala. E interessante, né, que aflora na fala da Aline uma coisa que, às vezes, muitas pessoas podem ter uma primeira impressão de se tratar de partido de esquerda, que essa questão das cotas é uma coisa bem resolvida, e ela traz a experiência que ela percebe que também é uma luta, né? A implantação, de fato, a ocupação desses espaços pelas mulheres, mesmo nos partidos de esquerda, e o PT me parece que é um dos mais avançados em cotas de direção, não só de mulheres, né, como de etnias também, mesmo assim as mulheres lá têm que desenvolver uma luta. Achei interessante esse depoimento dela. Mas, agora aproveitando, eu tinha pensado numa pergunta, mas acho que afloraram aqui 2 questões, assim, que seriam interessantes para o debate. O professor João Paulo, ele coloca a questão da quantidade de mulheres em bancadas como algo que é um avanço, e que a gente concorda, as mulheres precisam estar representadas, né, se quiserem levar diretamente as suas bandeiras principais de lutas. Mas a professora Danusa e a Aline colocam ainda um ingrediente que não se trata apenas da representação de mulheres, mas seria uma representação de qualidade. Me parece que no movimento teórico, na teoria política feminista, isso tem a ver com a política de presença e a perspectiva social, que a professora Danusa já falou alguma coisa na primeira fala dela. Então, eu tinha pensado em colocar isso assim até para ela poder falar mais um pouco, eu achei que ela que falou menos, né, mais um pouco a respeito dessa questão da participação feminina, de cotas e dessa qualidade de representação, que não basta o número, né, nas bancadas. Poderia começar com ela, mas não é como uma pergunta. Se o professor João Paulo quiser falar, trazer mais algum elemento, a Aline também, a gente vai caminhando, são 16h37, horário de Rondônia, 17h37 em Brasília, nós conseguimos um link um pouquinho maior, seria 1 hora, a gente conseguiu com a UniTV da UF 1h30, então nós vamos até às 18 horas, a gente vai encerrando nesse debate, e nessa conversa foram surgindo elementos. Eu também tenho uma questão para fazer para o professor, que a Aline acabou de falar agora, da questão dos clãs políticos. Eu tenho uma questão para fazer para o professor ainda, se der tempo, mas eu gostaria de começar agora com a professora Danusa, então. Obrigada, Jamil. Eu posso fazer alguns comentários de algumas coisas das falas de João Paulo e Aline, já? Tá, beleza. Vou começar, então, pelas perguntas que você colocou, Jamil, e depois vou passar por outros pontos que eu fiquei pensando aqui, conforme eles foram falando, né? Então, sobre o aumento de 10% para 15% de mulheres eleitas em 2018. Concordo que é um avanço, mas, considerando, né, que o número de cadeiras é 513, 100%, a gente espera que um dia a gente chegue a 50% e não paralise nos 15%. Por que a gente conseguiu, o que a literatura tem dito, né, sobre, que as pesquisas têm mostrado, sobre por que a gente conseguiu subir de 10% para 15%, principalmente por causa da decisão do TSE de reservar os 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do horário eleitoral para as candidaturas de mulheres. É isso que todas as pesquisas têm apontado e mostra como é importante, tem que ter recurso. Sem recurso não tem como fazer campanha, né, competitivamente. E em 2018 a gente teve os partidos que não cumpriram, que tentaram desviar esse recurso. A gente tem várias dessas denúncias de candidatura laranja, que é o crime eleitoral, então tem que caçar a lista inteira desses partidos. É isso que os TRS têm que fazer, tem que caçar, impugnar tudo, caça todo mundo e perde essas cadeiras, né? E teve um outro desvio, mas esse é legal, que é uma coisa
da interpretação em 2018, que a gente teve várias candidaturas de vice, né, nas eleições majoritárias, que eram mulheres. Por quê? Porque naquele momento não estava tão claro assim se o dinheiro tinha que ir para a conta das candidatas, como a Aline falou, que é importante, é a coisa mais importante, que esse dinheiro vá para a conta das candidatas mulheres e que elas gastem esse dinheiro, né? E aí tinha um entendimento que, não, mas então se tem a vice, vai o dinheiro então para toda essa candidatura aí majoritária, o que a gente viu em alguns partidos que tiveram mulheres como vice para cargos tanto da presidência da República quanto para governo do estado, né? Então não é crime, mas é um desvio assim legal, né? Em 2018, que não deve se repetir, não pode se repetir nas eleições de 2020, se houver. Um outro ponto, que ainda em relação a essa conta específica das candidaturas, tem uma pesquisadora lá do NEIM, da UFBA, a Teresa Saquete, que ela tem estudado financiamento de campanha há muito tempo, né? E ela tem dito, que olhando 2018, que os partidos que fizeram esse controle do dinheiro nas contas específicas das candidatas... Teresa Saquete, Saquete, 2 Cs, H-E-T. Tá. Teresa Saquete. Que os partidos que fizeram esse depósito nas contas das candidatas foram os que tiveram maior sucesso na eleição de mulheres. Inclusive, partidos que não tinham um grande sucesso, de repente ela foi olhar, o que aconteceu aqui? Entendeu que foi isso. Então, esse é o ponto mais central que todos os setoriais de mulheres dos partidos têm que se atentar. Tem que segurar o dinheiro, tem que cobrar o dinheiro, e não pode deixar o dinheiro ser usado para outra coisa, né? Isso eu acho, realmente central. Ainda mais no contexto de, pensando na eleição de 2020, Covid, né, a gente não... A campanha, como vai ser a campanha, a gente não sabe ainda, não está entendendo muito bem. Eu acho que a gente tem um problema, até eu lancei, essa semana saiu no blog da Dados um texto do Carlos Machado, e-mail sobre a pandemia e as eleições, que a gente fala assim, olha, quem já está pré-organizado na internet vai ter muita vantagem para fazer campanha em 2020. A gente tem que ter atenção a isso, principalmente porque tem muita gente organizada de meio ilegal, né? Milícia digital, fake news, etc. Então, a gente tem que ter muita atenção ao que vai ser essa campanha de 2020. E para quem é grupo marginalizado socialmente e dentro dos partidos, tem que ter mais atenção ainda, porque o incentivo para desviar o dinheiro que seria da candidatura feminina já é grande, pode ser maior ainda, né? Bom, outro ponto assim, que já me pergunta, né, sobre aumento do número de cadeiras, melhora a representação. A teoria política e a área de estudos de gênero e partidos vai dizer que a tendência é que sim, mas qual é o sentido disso, né? Não é qualquer mulher que representa uma agenda de mulheres, mas mesmo as mulheres conservadoras são mulheres e viveram como mulheres e vão ter uma avaliação, por exemplo, do trabalho doméstico, ou enfim, do trabalho de cuidado, da gerência do cuidado com a família, que vai ser diferente de um homem conservador, né? Isso também a gente tem que considerar. Mas, assim, o número de mulheres ocupando cadeiras normalmente melhora a representação de mulheres? Sim. Normalmente, mais presença está aliada a uma melhor qualidade da representação. Tem uma teórica, uma pesquisadora da área de partidos, que chama Drude Dalerup, que ela vai dizer que os 30%, isso ela desenvolve lá nos anos 90, né, lá atrás, talvez 80, não, acho que é 90, que quando a gente chega em 30%, e por isso que muitas dessas políticas de cotas implementadas a partir da Conferência de Beijing em 95, e que viraram uma implementação de um monte de países latino-americanos nos anos 90, inclusive nós, o 30% acaba virando uma referência, porque é como se, quando a gente chega a 30%, tem uma virada, então por isso fala, tem uma massa crítica e uma mudança na forma da representação. Então não é um grupo que pode ser massacrado dentro do parlamento, né? É um grupo de 30%. Não necessariamente todas as mulheres vão concordar em tudo. Então, por exemplo, fomentar a participação política de mulheres parecia, dentre as parlamentares brasileiras na Câmara dos Deputados, uma coisa assim, uma coisa razoável, parece que é uma pauta mais ou menos tranquila. E aí, em 2018, com a eleição do pior congresso de todos os tempos, a gente tem uma deputada apresentando um projeto para acabar com as cotas. Uma própria deputada.
Aí você vai ver, é uma deputada qualquer? Não, é uma deputada, chama Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. E ela é o quê? Dirigente partidária. Então, o que ela quer é controlar tudo. Então, a cabeça dela de dirigente partidária não quer colocar o dinheiro na conta individual das mulheres, das candidatas. Ela quer fazer a gestão, porque ela é uma dirigente partidária, então ela quer controlar. Então, o fato dela ser dirigente partidária conta muito mais nesse ponto do que o fato dela ser uma deputada mulher, né? E o seu viés enquanto mulher. Então, tem mulheres de elite, tem mulheres de família tradicional, tem mulheres, e aí eu vou puxar um outro ponto que vocês falaram, que eu acho importante, que tem muitas mulheres que vêm de famílias políticas tradicionais. É verdade. Mas a gente também tem que lembrar que muitos homens que vêm de famílias políticas tradicionais. Existem essa história da política brasileira, né? Famílias políticas tentando ficar por gerações e gerações. Então, não só no Brasil, né? George Bush. Não só no Brasil. Claro, Bush pai, sim. Exatamente. Família Bush, família Kennedy. Então, assim, família Le Pen na França. Então, tem várias nas principais democracias do mundo. É que aqui o negócio é mais exacerbado, né? Aqui é bem difícil. Mas, assim, aqui a gente tem muitos homens que também têm capital político familiar como uma peça-chave da sua constituição de carreira política, mas parece que ele ainda, o capital político familiar, e aí, assim, tô pensando, as minhas pesquisas, eu tenho visto isso, que ele é mais frequente entre as mulheres, no todo de mulheres eleitas, ele é maior nas mulheres do que no todo de homens eleitos, embora seja muito alto também nos homens. Por quê? Muito provavelmente porque as mulheres têm menos diversidade de caminhos para construir a sua carreira. Então, quando ela tem o capital político familiar, ou seja, uma socialização política dentro da família, a pessoa entende como funciona o campo político. Isso é o diferencial, é um diferencial muito grande. E os homens, eles têm outras formas de seguir aí o seu caminho para chegar na política. As mulheres principalmente têm a ocupação de cargo de confiança, que normalmente é das mulheres mais conservadoras, e a militância nos movimentos sociais, como caminhos, né? A literatura mostra isso, que aí são mais as mulheres de esquerda, né? Então, ter o capital familiar, tanto para mulheres de esquerda quanto para mulheres de direita, é um impulso enorme, né? Mas também para os homens, a gente não pode deixar de considerar isso. Bom, outra coisa que eu queria falar em relação a desenvolver a carreira política, que é uma coisa que eu acho super importante que a Aline falou, é que muitas vezes a gente vê dirigentes partidários falando as mulheres não se interessam por política. Olha, eu não consigo cumprir a cota de 30% porque não tem mulher interessada, onde já se viu falar um negócio até a cara de pau de falar isso. Porque se não tem mulher interessada, é porque o seu partido, senhor dirigente partidário, não está dando condições para essas mulheres se candidatarem, construir sua carreira, se interessarem, terem de fato condições para competir. É isso. Então, é uma prova da inabilidade desse próprio dirigente partidário. A professora Lúcia Velar já mostrou isso naquela obra clássica dela, né, o Segundo Eleitorado, que o professor João Paulo me emprestou, que isso aí é uma grande falácia, que a mulher não se interessa e não gosta de política, né? O Segundo Eleitorado, aquela obra da professora Lúcia Velar. Sim, o que eu acho assim, que a gente tem que pensar é que as mulheres, elas também são seres racionais, embora tentem colocar a gente no campo da irracionalidade, né, do afetivo, do parcial, da incapacidade de ser universal. Não, a gente consegue, sim, ser muito racional. E a gente vai fazer cálculo daquilo que é possível. Né? Então, se, como a Aline falou, as mulheres têm duplas, triplas jornadas de trabalho, gastam muito mais horas do que os homens em trabalho doméstico, em cuidado das crianças, em gestão familiar, né? Mesmo quando você não está lá exatamente fazendo, mas está lá pensando sobre como é que vai fazer aquilo, viabilizar todo o trabalho dentro da esfera doméstica. Se tem, enfim, uma precarização super enorme da vida, como que você vai conseguir ter condições, recursos para seguir a carreira política? Além de você já ter que sustentar a sua família, coordenar a sua família, cuidar de todo mundo, fazer o seu trabalho doméstico, você ainda tem que ter quantas horas tem o dia, quantas horas tem a semana. Né? Então, se o partido não incentivar mesmo, não realmente dar condições que seja real a competitividade da candidatura dessa mulher, ela não vai gastar o tempo dela com isso. Vai fazer outra coisa que seja mais interessante em termos de chance de sucesso para ela. Né? Outra coisa que eu pensei, aí puxando dessa questão
divisão sexual do trabalho doméstico, de como há uma sobrecarga de trabalho doméstico, de trabalho, porque trabalho doméstico é trabalho normalmente não remunerado, né? Mas também mal remunerado quando ele é remunerado, com maioria do trabalho doméstico remunerado sendo feito por mulheres negras, e quando ele não é remunerado, ele parece que é invisível, né? Que tudo acontece e não é nada invisível, na verdade ele é trabalho, que ele é invisibilizado, socialmente invisibilizado. E aí é por isso que quando o João Paulo falou sobre a reforma política, a gente vem fazendo reforma política desde não sei quando e tal, e aí eu sempre penso assim, reforma política para mim é creche, reforma política para mim é restaurante popular, é lavanderia coletiva, isso é reforma política, porque isso realmente muda a base da vida das pessoas que está sendo tirada lá atrás, as mulheres, para elas, de fato, conseguirem construir uma carreira política. Fazer reforma eleitoral pode ser reforma política central. Mas muitas vezes o que a gente vê das mudanças das leis eleitorais, principalmente quando a gente está vendo aqui a questão da legislação de cotas, por exemplo, é cosmético. Né? É assim, pontual, é passar um blush na lei. Então não funciona. Né? Então a reforma política tem que ser de fundamento, tem que mudar o fundamento da desigual divisão de poder na nossa sociedade. Né? Então eu sempre penso isso, assim, reforma política para a gente pensar fora do âmbito da reforma eleitoral, né, ou enfim, pontual, assim, né. E aí, isso me faz pensar o que João Paulo começou falando, que a gente tem um sistema político proporcional e que ele é um sistema melhor, né, e eu concordo com você que a concepção do sistema eleitoral brasileiro para, né, as eleições, para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa e Câmara de Deputados, tem um fundamento bom, né, porque sistemas proporcionais a gente consegue ter maior chance de eleição de minorias políticas, ou seja, de grupos que normalmente não têm maior apoio eleitoral majoritário, mas isso não é necessariamente automático, né? O caso brasileiro mostra isso, não é automático, a gente tem um sistema proporcional há muitos anos, muitos mesmo, e a gente não tem muitas mulheres, não tem muitos negros, não tem muitos indígenas. Isso, claro, também tem do desenho da lista, né, que com lista aberta, tudo fica mais complicado, inclusive a própria implementação da lei de cotas, porque quando a gente vê nos outros países latino-americanos com cota, com sistema proporcional e lista fechada, a cota funcionou, vem funcionando. Poderia concluir em 1 minuto? Porque aí eu vou ter que partir. Claro. Só terminando mesmo, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem um sistema proporcional que, a princípio, ele tem uma fundamento positivo para não exigir apoio eleitoral majoritário para conseguir conquistar uma cadeira, mas ainda assim, só isso não é suficiente, a gente precisa, sim, de ajustes institucionais, além de toda a reforma política extra-institucional que eu sugeri aqui. Obrigado, professora Danusa. Eu acabei de descobrir, com três convidados da qualidade de vocês, a próxima encontro nosso tem que ser de 3 horas, porque o professor João Paulo adora o debate, a professora Danusa também percebi que fala extremamente fácil, a Aline trouxe um monte de elementos interessantes, né? Até a professora Danusa trabalhou os elementos que ela trouxe, também gosto de falar, mas eu estou aqui no papel extremamente antipático de dizer que nós temos 7 minutos, e olha que era 1 hora, passou para 1h30. Então, o que eu gostaria? De dar 1 minuto para cada um se despedir, porque depois eu tenho que fazer aqui os agradecimentos finais e fechar a nossa live. E peço, e já aproveito para agradecer mais uma vez, eu espero agradecer de novo ainda na última fala, mas foi muito rápido, parece que a gente sentou. O professor João Paulo está doido para falar, que eu conheço ele. A Aline quer falar mais. Então, 1 minutinho para cada um fazer sua fala final, se despedir, e agradeço a presença de vocês, e depois eu vou ter que fazer o fechamento, tá? É muito chato. Eu queria agradecer, Jamil, a você, né, a professora Maria Alice Costa, pelo convite, ao Luiz Fernando aí também, pela imensa ajuda, né, do ponto de vista logístico aí, da tecnologia, né? Produção. Isso.
E parabenizar a Danusa e a Aline pelas exposições. Aprendi muito, como sempre aprendo com a Danusa sobre o tema, e parabenizar a Aline também, desejar a ela muito boa sorte na sua vida política partidária. Acho que tem um futuro imenso, né, aqui no Estado. Acho que a gente precisa de pessoas como você no parlamento, na representação política, tá? E vi que, de fato, és muito preparada. E dizer que, bom, estou à disposição aí para o novo debate. Faço minhas as palavras da Danusa. O sistema proporcional brasileiro, o fundamento é muito importante, fundamento proporcional, né? Mas, de fato, nós temos ainda campanhas que privilegiam aí os homens. As mulheres estão em minoria. Esse aumento de 10% a 15% foi salutar, obviamente, mas ainda é muito aquém das expectativas, né? Nós temos um sistema extremamente desigual do ponto de vista financeiro. Espero que esse ano o TSE, já ressabiado com o que ocorreu aí em 2018, né, da questão das mulheres utilizadas como laranja no fundo especial de campanha eleitoral, que nesse ano, né, nesse ano, com o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, possa ter uma distribuição mais igualitária, né, mais fiel à proporção das mulheres nas nominatas, aí, que a gente chama de nominatas, nos partidos, né, já que não tem coligações, né, e que esse dinheiro possa mesmo chegar às campanhas femininas. Tá? É muita coisa para falar. Desde o início eu sabia que 1h30 não ia dar tempo, mas eu já me coloco à disposição, Jamil, para outras oportunidades, e reiterar aqui a você e a professora Maria Alice Costa a importância de você estudar Rondônia, ampliar o seu objeto para ter o Estado todo como, né, na sua pesquisa aí, como objeto da sua pesquisa de mestrado. Eu tenho certeza que será um grande trabalho, conhecendo a sua capacidade, né, será um trabalho referência na política, né, na ciência política rondoniense, na sociologia política aqui no Estado. Muito obrigado a vocês. João Paulo, só tenho a agradecer. Claro que eu ouvi demais o que você falou, tenho certeza que a professora Maria Alice está nos assistindo. Com a ajuda dela, sua, da professora Danusa, eu tenho certeza que consegui fazer um bom trabalho. Aline, você tem um minutinho também para suas considerações finais? Bom, agradecer a todo mundo que assistiu, né? Bastante gente comentando aqui, estava percebendo, fazendo umas perguntas, não vai dar para a gente responder. Agradecer muito de novo, Jamil, pelo convite, oportunidade de a gente estar aprendendo nessa tarde aqui, muito contexto histórico que os professores trouxeram aí, que eu acho que é bastante importante para a gente estar estudando muito aí e ver o quão desigual ainda continua essa disputa política de paridade, né? E dizer que esse é um ano que a gente está em debate racial muito forte, né, no mundo todo. E aí a gente une com esse debate sobre mulheres. Então, convidar você que está assistindo esse ano votar numa mulher negra, né? Votar numa mulher que está aí sempre esquecida nos seus partidos políticos, esquecida na sociedade, e fortalecer esse movimento de, quem sabe, uma nova mudança partidária daqui para frente, uma mudança de como a gente enxerga uma política pública, né? E dizer que a identidade de quem governa tem um enorme efeito sobre o tipo de política que a gente quer implementar na nossa sociedade, né? Então, vamos pensar um pouco quem a gente tem colocado para representar e quem a eles tem representado, né? Então, acho que me coloco à disposição, Jamil, todo mundo aí. Se quiserem convidar para mais debate, a gente conversa sobre milhares de coisas, tá bom? Muito obrigada. Eu queria te dizer um monte de coisa, mas a gente está sem tempo. Vou abrir para a professora Danusa falar só tchau, porque aí eu me despeço de todos. Obrigada pelo convite, sigo à disposição para novas lives e obrigada, gente. Tchau. A todos. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos convidados, Aline, Danusa e João Paulo, a todos que nos assistiram, como também a minha orientadora, a professora Maria Alice, ao Luiz Fernando e ao canal da UniTV, da UF, lá do Rio. Muito obrigado a todas e a todos, não temos mais nenhum tempo. Tchau. Um beijo a todos.